Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa. Meu nome é Larissa, sou auxiliar de enfermagem e acadêmica de medicina e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre saúde na adolescência. Antes da gente começar a nossa aula, quero relembrar vocês sobre o nosso site Resumo da Saúde. Tem muitos materiais legais que vai te ajudar muito nos seus estudos ali como um apoio. Então você que precisa de algum material apoio ali, entra no nosso site e não se esqueça de adquirir o seu. Agora sim, vamos para nossa aula. Bom, pessoal, deixei aqui para vocês um resumo falando um pouquinho sobre mim para vocês me conhecerem. Também deixei aqui para vocês o nosso site para você não se esquecer de entrar lá e conferir todos os materiais que a gente tem disponível e adquirir o seu para te ajudar nos seus estudos. E agora sim, vamos falar um pouquinho sobre saúde na adolescência. Um tema aí de extrema importância para a gente falar sobre isso, uma fase muito difícil para algumas pessoas de falar, comentar, entender, mas hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é essa saúde na adolescência, essa fase da adolescência, uma fase cheia de mudanças, de coisas novas, vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu sei que muitos de vocês já passaram nessa fase ou alguns estão passando ainda, mas a gente vai entender um pouquinho melhor o que acontece nessa fase importante da nossa vida. Bom, primeiro de tudo a gente tem que refletir sobre algumas coisas e a gente vai abordar primeiro sobre a importância de reconhecer e cuidar da nossa saúde. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento na adolescência. Bom, quando a gente fala sobre o atendimento à saúde na adolescência, a gente tem que entender e falar um pouco sobre a confiança e sobre o respeito. Por quê? É uma fase ali que o adolescente, ele tá passando por muitas mudanças. Ele tá saindo da vida infantil ali praticamente, daquela fase de criança, e ele tá entrando para uma fase que não é a fase adulta ainda, mas é uma fase intermediária ali. Ele sai da vida de criança, entra na adolescência e logo depois dessa fase ele já vai para a fase adulta. Então é uma fase ali que ela é um intermédio entre esses dois, entre o adulto e a criança. Então é uma fase que eles se descobrem muitas coisas, que há muitas mudanças no corpo e nas emoções também. Então por isso que a gente tem que entender essa questão do apoio durante essa fase que eles passam. Eu vou deixar todo esse material disponível para vocês depois lerem com calma também e entender um pouquinho sobre isso. Bom, e além disso, eles, como eu falei pra vocês, eles passam por mudanças físicas e hormonais. Então é importante a gente ter esse atendimento à adolescência, entender sobre isso, porque nós, profissionais da saúde, somos responsáveis por falar com os adolescentes sobre algumas coisas importantes nessa fase, como doenças, DSTs, como a gravidez também, a questão da prevenção, o que tem que fazer. É uma fase também que marca na fase da menina a menarca, que é a primeira menstruação. Além disso, tem toda essa questão da puberdade, que ele passa a ter mudanças no corpo físico e nas suas emoções também. Então, por isso a gente entender essa questão do atendimento na adolescência. E além disso, uma coisa importante que a gente precisa falar também é sobre a questão do sigilo médico. Quando a gente fala sobre sigilo médico, não estamos dizendo somente algo entre o médico e o paciente, estamos dizendo algo entre o profissional da saúde e o paciente. Então, é uma fase ali que, como eu falei para vocês, eles estão passando por muitas mudanças. Então, pode ocorrer ali de um paciente chegar ali no hospital desacompanhado ou até mesmo acompanhado, está passando por uma situação ali que ele não consegue contar para a família, mas ele acaba contando para o profissional da saúde, seja um médico, seja um enfermeiro. Então, você tem que estar ali disposto a ouvir, entender o que está acontecendo e achar uma solução para isso. Algumas vezes, seja uma menina, um menino, ele chega ali
com uma dor e ele não sabe identificar ou fica um pouco acanhado. Então a gente ter essa questão da conversa, saber como conversar, explicar de uma maneira para eles que não seja pesada, porque eles estão saindo de uma fase da vida infantil para a fase adulta. E também, além disso, trazer e reconhecer a importância de alguns assuntos que são extremamente importantes. Então, por exemplo, sempre alertar e conversar sobre o uso das drogas, sobre a gravidez, o uso de camisinha e tantas outras coisas que a gente fala sobre isso também, e eles entenderem o que estão acontecendo. E também uma coisa que acontece muito na área da saúde que nós temos que estar preparados é a questão nessa fase aí de ocorrer, também pode acontecer na fase da criança, mas algo de abuso, seja por alguém da família ou alguém de fora também. Então essa criança, esse adolescente, ele pode chegar no hospital, numa clínica, enfim, e procurar alguém ali, profissional da saúde, no hospital. Eles não sabem normalmente identificar quem é médico, quem é enfermeiro. Para eles acham que todo mundo é igual. Então pode acontecer ali de uma criança te procurar, ou um adolescente, ou até mesmo desacompanhado ou acompanhado, mas meio receoso. Então sempre saber assim como falar, identificar as coisas e trazer essa confiança, trazer esse acolhimento para que o paciente ele possa se sentir confortável em falar. É lógico que menor de idade sempre tem que estar acompanhado por um familiar, mas às vezes pode acontecer de não estar, e depende da situação também. O hospital tem que interferir em algumas coisas, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Mas é só para vocês entenderem a importância da conversa e do atendimento. Você fazer um bom atendimento. E você fazer um bom atendimento não significa somente, no caso da enfermagem, por exemplo, você administrar uma medicação. Não, você fazer um bom atendimento significa ali você acolher o seu paciente, sabe? Você conversar, você ter essa troca. Não estou falando de ter um relacionamento com o paciente, tá? Mas ter um carinho, uma confiança ali no seu trabalho quando você for fazer qualquer tipo de atendimento, seja como médico, como enfermeiro, como auxiliar ou como técnico. E agora a gente vai falar sobre a principal mudança ali na adolescência, que é a puberdade. É a mudança que ela vem assim com tudo aí pro adolescente, né, que sai dessa fase de criança e entra na adolescência, e logo de cara, quando ele entra na adolescência, ele se depara com a puberdade, que são as fases das mudanças. Bom, e a puberdade nada mais é do que a mudança no nosso corpo, e ela marca a transição da infância, como eu falei pra vocês. Normalmente começa ali a puberdade a partir dos 12 anos, mas isso pode variar muito, depende do histórico familiar, da alimentação. Então, por exemplo, tem meninas que elas acabam tendo ali a sua primeira menstruação com 8, 9, 10 anos, entendeu? E isso não significa muitas das vezes que tem algo de errado. Às vezes a avó, a tia, a mãe tiveram nesse mesmo período. Então, toda tem essa questão do histórico e também a questão da alimentação. Às vezes o paciente ali tá um pouco mais obeso ou um pouco mais desnutrido, então tem todo esse histórico. E tem também não só a paciente, no caso da menina, ficar mais cedo, ter essa marca da primeira menstruação mais cedo, como mais tarde também. Por exemplo, a paciente ficar ali, ter sua primeira menstruação com 15 anos. Então, entra toda essa questão de uma avaliação do histórico familiar e também da forma de alimentação e tantas outras coisas. E além das mudanças físicas que vêm pro corpo, tanto da menina quanto do menino, tem a questão também da mudança do humor. Por quê? Rola ali um aumento de hormônios. Então, é super normal, no caso, a gente brincar, né? Que o adolescente ele está aborrecente, porque ele passa por várias mudanças nessa fase. Então, muitos pais, por exemplo, brincam, né, que os filhos estão aborrecentes. Meu filho está muito estressado, meu filho está muito irritado, ou está muito feliz, ou está muito triste. Por quê? Porque eles passam por essa mudança de hormônio. Então, acaba alterando também o nível das emoções ali e do humor. E além disso,
tem a questão de caso não ocorra essa puberdade, tanto na fase do menino quanto na fase da menina, se essa puberdade vier muito tardia ou muito cedo também, é importante procurar um profissional da saúde para entender isso, porque todos nós precisamos passar por todas as fases, então a fase de criança, a fase da adolescência, a fase adulta e a fase do idoso, só que pode ocorrer ali de ou você entrar um pouco mais cedo nessa fase ou um pouco mais tarde. E para isso é importante entender o porquê que isso aconteceu. E para entender isso, a gente precisa procurar um profissional ali da área da saúde, né? No caso, um médico especialista nisso, para ele solicitar alguns exames ali e entender um pouquinho, tanto dentro do histórico escolar, do histórico familiar, desculpa, quanto com os exames entender o que está acontecendo ali para chegar num diagnóstico. Bom, mas vamos falar quais são as principais mudanças corporais ali na puberdade, tanto para o menino quanto a menina, né? Que mudanças que são essas? Bom, e as principais mudanças ali, elas podem variar, mas a gente vai falar sobre isso, mas ela pode acontecer, como eu falei para vocês, dos 8 aos 13 anos, e também dos 9 aos 14, mas pode variar a questão, como eu falei para vocês, do histórico familiar e da alimentação também. Mas para as meninas primeiro, as mudanças das meninas, elas vêm com tudo aí e a gente consegue perceber, tanto nas meninas quanto nos meninos, né? Mas nas meninas um pouco mais, essas mudanças. Por quê? Começa a crescer os seios da menina, pelos pubianos e nas axilas, enfim. O quadril da menina normalmente começa a ficar um pouco mais largo, a cintura um pouco mais fina, começa a desenvolver aí os órgãos sexuais, então aquilo que era um pouco menor começa a aumentar um pouco, aumenta o tamanho do útero também e oleosidade na pele, e acaba acontecendo o quê? A aparição de muitas acnes. Isso são as mudanças gerais, não necessariamente que todas as meninas ou todas as pessoas tenham que passar por essas mudanças. Não, como eu falei para vocês, entra muito na questão do histórico familiar também e algo hereditário. Então, por exemplo, no caso da menina ali, essa mudança no corpo, às vezes a mãe, a avó e a tia têm o quadril um pouco mais largo, e essa menina acaba tendo o quadril um pouco mais largo também. Entendeu? Às vezes a mãe, a avó e a tia tiveram tiveram a sua primeira menstruação ali com 9 anos. E às vezes essa menina vai ter também. Mas depende muito de todo esse histórico, de todo esse desenvolvimento. E pode ocorrer também, como cada organismo é um organismo, pode ocorrer diferente também. Não é porque na minha mãe foi assim que na minha vida vai ser assim. Pode ser diferente. Mas para vocês entenderem um pouco aí que essas são as mudanças físicas que aparecem nas meninas. E além disso também o humor muda, porque entra essa questão da TPM, a questão da menarca, que seria a primeira menstruação ali. Então tudo isso vem como hormônio mesmo, como uma bomba de hormônio. E por isso que gera todas essas mudanças, todos esses estresses. E aí, por isso que entrando tudo isso, entra nessa fase também de namoradinho e tantas outras coisas. Bom, além disso, como eu falei pra vocês, tem a questão da menarca, e que depende muito do histórico familiar aí, da idade e tudo mais. Mas é importante, caso a menina entre nessa questão da menarca aí muito cedo, é importante sim procurar um ginecologista e obstetra, e caso seja um pouco tardio também, é importante procurar. De qualquer forma, é importante essa menina ali, logo após a primeira menstruação, ir ao médico para ser orientada pelo médico o que fazer, como fazer, e além disso tudo, ser orientada ali, se for de desejo da menina e da família também, a começar a tomar um anticoncepcional, a entender um pouco o organismo dela, fazer alguns exames. Então é super indicado ali ter essa primeira consulta e entender essas mudanças.
Agora falando um pouquinho das mudanças corporais dos meninos, também tem a aparição ali dos pelos pubianos, tem a questão dos pelos das axilas, rosto, perna, né? Alguns meninos ali começam a ter barba também, mas depende também da família, tudo o histórico familiar ali, para saber, às vezes o seu pai teve. Um exemplo, por exemplo. O menino ali, o pai dele teve com 14 anos cabelo branco. Pode ser que esse menino tenha e desenvolva ali com 14 anos um pelos brancos na cabeça. Então, assim, tem essa questão também do histórico familiar. Aí tem também a parte da voz mais grossa, então a voz do menino ela começa a mudar ali. Normalmente os meninos têm uma voz um pouco mais infantil quando são crianças e isso começa a mudar na puberdade. Além disso, aumenta o pênis, que seria a parte do homem ali, o aumento dos testículos também, então todo o órgão genital masculino ali, ele acaba mudando o tamanho e também tendo pelos pubianos como na mulher. A aparição da acne também pode acontecer nos meninos por conta da oleosidade da pele. E além disso, o aparecimento da laringe, que eles brincam, né, que é conhecidas como o pomo de Adão, que é como se aqui ficasse um pouco mais grosso. Eles falam que é o gogó, né? Então, é como se ficasse um pouquinho mais grosso. Como eu falei pra vocês, não é em todo mundo que acontece todas essas mudanças, mas essas mudanças são as principais. Às vezes, o meu filho não teve acne, mas o meu teve. Isso pode acontecer também. E para os meninos também é importante ali ter um acompanhamento médico logo quando inicia essas mudanças, seja tardio ou seja um pouco mais cedo. É importante ali passar por essa fase, mas entender ali e auxiliar o menino em relação a tudo isso também. Bom, e o que pode acelerar a puberdade, né? Que foi o que eu falei para vocês aqui, que pode ocorrer um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Mas o que pode acelerar, por exemplo, aí no caso da menina, a menina ter essa questão da menarca, que seria a primeira menstruação, um pouco mais cedo. Pode acelerar a puberdade, seja do menino ou da menina, o índice de massa corporal, que seria o IMC. Porque, às vezes, o paciente ali, né, o adolescente que está entrando nessa fase, ele já vem desde criança ali com uma fase ali de uma obesidade, por exemplo, e algumas doenças de criança. E isso pode interferir ali na puberdade, na questão do hormônio. Então, pode acumular mais gordura ali e fazer com que esse estímulo de produção de estrogênio seja um pouco maior, entendeu? Então pode acelerar um pouco mais e o menino ou a menina começar a se desenvolver ali um pouco mais cedo do que o normal. E isso também é importante, que caso isso ocorra, como eu falei para vocês, algo mais cedo ou mais tardio, procure um profissional da saúde, né, um médico no caso, para fazer os exames que necessitam ser feitos e entender um pouquinho a questão do que está ocorrendo ali no organismo da criança ou do adolescente. Bom, gente, e o que pode atrasar a puberdade? Pode atrasar várias doenças, elas podem atrasar a puberdade também. Então, doenças autoimunes, síndrome de Turner, por exemplo, diabetes. Então, pacientes que têm esse tipo de doença aí, como eu falei para vocês, crianças, isso pode acabar afetando e trazendo uma puberdade um pouco mais tardia também. Então, por isso a importância ali do pai, da mãe sempre ficar de olho, entender essa nova fase que o filho está vivendo, entender se está no tempo certo, se não está, e caso não esteja ou esteja um pouco tardia no caso aqui, é importante entender o que está acontecendo, mas normalmente pacientes que têm esses tipos de doenças que eu citei para vocês, isso pode afetar e pode atrasar a puberdade também, isso é importante a gente saber. E bom, quando a gente fala de puberdade, a gente está falando nada mais nada menos do que hormônios. Então a gente tem que entender o que são esses hormônios sexuais aí que fazem todas essas mudanças no corpo da menina e do menino.
E para a gente entender o hormônio, a gente fala de sistema endócrino. Nessa aula de hoje a gente não vai entrar a fundo nesse sistema, mas passando meio por cima para vocês entenderem, o sistema endócrino, ele é um sistema que ele tem um conjunto de glândulas ali, que eles são responsáveis pela produção de hormônio. Então é através desse sistema que ocorre todas essas mudanças, inclusive a puberdade. Mas hoje a gente não vai entrar a fundo sobre ele, vai ter uma outra aula específica sobre o sistema endócrino. E o que são os hormônios sexuais? Os hormônios sexuais, eles desempenham um papel fundamental no corpo, especialmente na questão do desenvolvimento e na questão da reprodução. Quando a gente fala do desenvolvimento, a gente está falando em questão ao crescimento do corpo mesmo. Então, ali para o adolescente ser um adulto, ele tem que passar por esse desenvolvimento sexual. E tudo isso ali acontece nos hormônios. E os hormônios sexuais, eles são substâncias químicas que ele ajuda ali na regulação do desenvolvimento e eles são produzidos nas glândulas que são os testículos e os ovários. E aí, por conta disso, tem todas essas questões daquelas mudanças que eu falei pra vocês. Que no caso das mulheres, o aumento dos seios, pelos pubianos, no caso dos homens, o aumento da voz e tudo mais. É através desses hormônios sexuais que estão ali, tanto no ovário e no testículo, que gera todas essas mudanças no nosso corpo. E agora falando um pouquinho sobre os hormônios sexuais femininos. Os hormônios sexuais femininos, eles são o estrogênio e a progesterona, que eles são produzidos pelo ovário, como eu falei para vocês, e o estrogênio, ele é responsável pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos, enquanto a progesterona, ela tem um importante papel na regulação do ciclo menstrual e na gravidez. Então, são dois hormônios importantes que a mulher tem, que é o estrogênio e a progesterona, só que ambos deles, eles têm uma função. Então, no caso aqui, abrindo pra gente entender melhor, é por isso que, por exemplo, quando você vai no médico, lá, por exemplo, na ginecologista, ela avalia, ela conversa. Por quê? Pra ver se você precisa ali de estrogênio ou progesterona para repor no seu corpo. Então, são hormônios principais ali na questão da parte da mulher. Já os homens, os hormônios sexuais masculinos, ele inclui a testosterona. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar sobre isso. É um hormônio aí que, para quem gosta de academia, já ouviu falar muito sobre isso. E ele é produzido no testículo. E ele também é responsável pelos órgãos sexuais masculinos. E ele tem também ali a produção do espermatozoide. E além disso, ele ajuda com a parte do crescimento e da voz também. Então, quando a gente fala de testosterona, é o hormônio do homem ali. Ah, quer dizer que mulher não pode tomar. Existem mulheres que acabam tomando esse tipo de hormônio também. Mas assim, é por N e outros fatores, porque vocês vão entender um pouco melhor sobre o que é a testosterona. E agora falando um pouquinho sobre as funções dos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, eles estão ali para regular o ciclo menstrual, no caso da mulher, e também na produção do espermatozoide. Então é um hormônio fundamental ali para essa parte do crescimento e desenvolvimento também, quando a gente fala da parte sexual de gerar filhos e tudo mais. Bom, além disso também, os hormônios, eles podem sofrer a desregulação. Então, o que acontece? Isso pode afetar em vários outros problemas de saúde. Então, ali pode trazer uma menopausa precoce, síndrome dos ovários policísticos, no caso da mulher, pode desenvolver ali talvez uma terapia hormonal. Então, é importante também essa questão de você estar sempre sendo acompanhado por um profissional ali, né? No caso da mulher, um ginecologista e obstetra ali, no ginecologista, né, que normalmente ginecologista e obstetra são os mesmos, mas é importante você estar ali com o ginecologista, por quê? Para ele entender isso. Porque, por exemplo, às vezes no seu ciclo, ou até fora do seu ciclo, você pode sentir muitas dores de cabeça, e isso às vezes pode ser um problema hormonal.
Então é importante entender essa questão da desregulação dos hormônios. E bom, como eu falei pra vocês, os 3 principais hormônios que a gente vai falar sobre hoje aqui é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. E vamos entender um pouquinho o que é cada um deles. Bom, e o primeiro que a gente vai falar é o estrogênio. O estrogênio, ele é um hormônio reproduzido pelo ovário, como eu falei pra vocês, e ele é responsável pelo desenvolvimento sexual feminino. Então é ele que faz com que as mamas cresçam, os pelos pubianos, as axilas, e é ele também que ajuda ali no ciclo menstrual. E além disso, ele tem muitas e outras funções, como a regulação do colesterol e da densidade óssea também. Então ele não é um estrogênio só ali para a questão do ciclo menstrual, ele tem umas outras funções importantes ali, mas de uma maneira geral, para vocês entenderem, essa é a função dele. Ele é responsável pelo crescimento ali das mamas, dos pelos pubianos, das axilas, então é ele que mexe ali na questão de mudanças físicas do nosso corpo. Já a progesterona, ela também é um hormônio produzido pelo ovário, só que ela tem um papel muito importante ali, que é na preparação do útero durante a gravidez. Então ela é produzida em grandes quantidades pela placenta. Então é um hormônio também de extrema importância para a mulher. E também tem o hormônio da testosterona, que é um hormônio também que ele é produzido ali no testículo dos homens, e ele tem um principal aí, hormônio sexual masculino que tem um papel importante na questão da produção de espermatozoide e o crescimento da face, o aumento da massa muscular também. E além disso, a testosterona ela tem um papel importante na manutenção de regulação de humor e de libido. Então, assim, quer dizer que só o homem pode ter testosterona? Não. Existem mulheres ali que elas fazem reposição de alguns hormônios. E homens também. Por quê? Esses hormônios que a gente falou agora são hormônios que eles são produzidos pelo nosso corpo. Mas a gente pode sim fazer a reposição desses hormônios se há necessidade. Mas é lógico que para isso você tem que ter um acompanhamento médico ali e fazer isso tudo certinho, fazer uns exames e tudo mais. E além disso também, como vocês sabem, a testosterona ela é um hormônio fundamental aí para quem gosta do crescimento da massa, que seria para, por exemplo, esse pessoal que gosta de fazer academia, esse tipo de coisa, acaba usando muita testosterona. Mas, gente, tudo isso para vocês usarem, fazer reposição desses hormônios e tudo mais, tudo isso precisa passar com um médico, entender certinho o que pode, o que não pode. Além disso, fazer alguns exames que são de extrema importância. Mas essa aula foi somente para vocês entenderem os hormônios que compõem ali o nosso corpo e, além disso, a função deles dentro do nosso corpo. Bom, gente, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho aí sobre a saúde na adolescência e sobre essas mudanças que vêm no nosso corpo. Não se esqueçam de entrar lá no nosso site e adquirir o seu material para complementar os seus estudos aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu fico por aqui e até mais. Tchau, tchau!